Oi? Jesus vivo? Ah. Jesus vivo? Então tá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar então nossa reunião de hoje com essa música. Deus enviou seu Filho amado para trazer para nós a luz. Ele chegou com humildade, trouxe o amor, deu a paz, porque ele vive, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque vive, e por não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Onde eu vou cruzar os rios e verei então um lugar de luz, e verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, por não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma. Ah, tá. Fica sempre um pouco de perfume essa. Vamos lá. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece
artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Nesse momento, então, vamos com nossos pensamentos elevados, com muita gratidão por mais essa oportunidade. Pedir o amparo necessário para mais essa exposição doutrinária, esse encontro espiritual, a exposição doutrinária que será realizada nessa oportunidade pela nossa irmã, nossa companheira Suzana, que ela possa ser auxiliada, então, para que possamos juntos refletir sobre o tema dessa oportunidade. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, que possamos estar contigo sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Todo mundo bem-vindo. Mais uma terça-feira de estudo, né? Estudo que eu falo de aprendizado com Deus. Meu nome é Suzana, que nem o Renato colocou, e hoje eu vou falar com todos vocês sobre vós sois o sol da terra, o sal da terra e a luz do mundo. É uma passagem que foi já proferida outras vezes aqui, só que eu escolhi novamente porque é algo que é muito propicial para o momento que nós estamos vivendo, que é um chamamento, é um convite. E eu gosto muito de estudar dentro do Evangelho os conceitos de base bíblica. Então, todas as vezes que eu trago uma palavra, eu sempre vou trazer um versículo, um pedaço da Bíblia, porque a base da Bíblia foi deixada por Jesus através dos apóstolos, para que a gente consiga entender os ensinamentos dele. E o Evangelho, de certa forma, vem trazer um caminho. A Bíblia eu vejo como uma base, e o Evangelho que nos norteia, né? E o Evangelho nos mostra o caminho certeiro. Aí não tem erro, né? Aí a gente consegue estar ao lado desse Cristo, ao lado desse Deus com mais facilidade. Nos dando embasamentos para que, de certa forma, tomemos decisões um pouco mais assertivas em relação à vida.
Então, o que a gente vai falar sobre esse versículo bíblico lá de Mateus, versículo 5, né? Está lá em versículo 5, de 1 a 20. O que a gente vai explorar hoje na nossa exposição, na nossa fala? Vamos ler o versículo, entender um pouquinho sobre ele e fazer uma reflexão quanto ao contexto do sal da terra e luz do mundo, que essa é a ênfase maior desse versículo que eu tirei. Mas ele traz algo muito maior, tá? E a ênfase de toda essa reflexão à luz do Espiritismo. Esse é o nosso norteio da nossa fala de hoje. Então, lá em Mateus 5, vai falar sobre as bem-aventuranças e vai falar sobre o sentido delas na nossa vida. Então, vamos ler juntos. Eu peço que vocês me acompanhem. E o Enzo vai tocar um pouquinho o violão para fazer luz de fundo, som de fundo, né? E aí, lá em Mateus 5, vai falar assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Essa passagem é uma passagem que ela é cheia de ensinamentos. É um versículo que tem profundidade em cada palavra. Mas a gente vai retirar principalmente a exatidão do vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Por quê? Porque ela é muito ampla. A gente ficaria aqui mais de horas falando sobre cada palavrinha, cada proliferação de mensagem que quer ensinar o nosso coração à retidão a Deus. Então, quando a gente fala sobre as bem-aventuranças, o que vocês acham que esse Jesus está querendo ensinar? Porque aqui é Jesus falando através dos apóstolos, né, que escreveram essa passagem. No caso, Mateus que escreveu. O que vocês acham que Jesus está querendo falar com essas palavras? Mateus está querendo falar com essas palavras. O que vocês acreditam? Conversem comigo, que eu gosto de conversar. Nela ao todo. Nela ao todo. O que vocês acham? E essa felicidade, ela é encontrada aonde, será? Dentro de nós. E ela é vivida em êxtase, em completude aqui na Terra? Nem sempre, né? Nem sempre, né? Então, essa passagem, ela nos convida
a estarmos abertos a vivenciar aquilo que já temos nato. O que é que nós temos nato, que nos é dado a partir do momento que reencarnamos? Não tem uma palavra certa, gente, aquilo que vocês sabem. Essência divina. Isso é nato, porque é do espírito. E se somos espíritos imortais, quando reencarnamos, carregamos essa luz divina que é conexão com o Supremo Deus. Por que não sentimos ela tão viva em nós no cotidiano? Porque muitas das vezes nos afastamos com os nossos atos, com as nossas escolhas, com a nossa rebeldia diante dos ensinamentos que esse Deus coloca no nosso caminho. E eu sempre falo nas minhas falas que não existe apenas a religião para nos conectar com Deus. Até mesmo quem é ateu, querendo ou não, seguindo um filósofo, vai encontrar o sentido de Deus na vida. Porque Deus não fala de modo diferente conosco através de uma palavra distinta da conexão com o mundo. Deus é ciência. E todos os sociólogos, todos, de alguma forma, abordou a forma de ver o mundo através daquilo que Deus também fala. Existe uma conexão. Então, não tem como a gente não aprender sobre a palavra de Deus, mesmo quando a gente não quer frequentar uma religião. A religião, de certa forma, nos conecta com mais facilidade se estivermos abertos para estar recebendo essas informações de uma forma mais fácil, de uma forma mais didática, de uma forma mais literal, mais tranquila de se conhecer esse Deus, né? E aí, às vezes, a gente não tem com tanta facilidade dentro da nossa comunhão, social, essa difusão de sociólogos, de pensadores, de pesquisadores de ciência. Então, às vezes, isso fica um pouco restrito, é muito mais por base de interesse pessoal, né? Então, a religião ela serve como um facilitador. Então, essa passagem ela vem muito provocar o nosso coração para o que estamos fazendo com essa essência divina. Porque ela, por inteiro, desde o início dela até o final, ela vem falar o que estamos fazendo. Quando passamos lá nas bem-aventuranças, ele fala, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e assim por diante. O que ele está querendo falar sobre essas bem-aventuranças? Aquele que passa por tempestade, por tumulto, por dificuldade na existência terrena, aquele que passa por situações conflituosas no cotidiano e conseguem abrandar os seus instintos, acalmar as suas iras, acalmar a sua violência interna e controlar os seus impulsos mais negativos para lidar com mais mansuetude nas situações que tiver envolvido, eles serão abençoados, eles serão consolados, eles serão abraçados para não passar por essas situações sozinhos. E nós não passamos por nenhuma situação de dificuldade sozinho. A gente sempre está, assim como a mensagem, eu sempre falo dela, né? Toda vez eu vou falando, aí vai vindo na minha cabeça e eu lembro do que eu já falei também. Eu sempre falo da passagem do Jesus me carregou na areia, as pegadas não eram só minhas, né? A mensagem de pegadas na areia. Quando o homem pergunta para esse Jesus, o que aconteceu? Eu só vi 2 pegadas. Aí Jesus fala, nesse momento foi eu que te carreguei, né? A gente nunca está sozinho. A gente acha que está, mas nunca estamos. Sempre estamos em comunhão com Deus, mesmo quando a gente não quer. Mesmo quando a gente está pensando de forma muito negativa, existe o nosso apoio espiritual. O que interfere muito para que esse apoio nos dê a assistência necessária é que muitas das vezes a gente se conecta com vibrações muito negativas, com energias muito ruins, pela própria vibração do pensamento. E aí fica difícil desses anjos guardiões, fica difícil desses espíritos amigos poderem nos ajudar, né? Então, ser humano aqui na Terra, vivenciando, ser vivo aqui na Terra, vivenciando o progresso espiritual, é passar por situações de dificuldade.
E diante dessas dificuldades, a forma que eu encaro elas e conforme eu consigo me animar e me ativar para suportá-las, eu serei abençoado e estarei com a companhia que me é de agrado através do plano espiritual, né? E quando ele convida, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu por suportar essas dificuldades, ele sinaliza, né? Assim como os profetas foram perseguidos, muitos ainda serão. E é o que acontece, né? Dentro do seio religioso, muitos são perseguidos, principalmente o espírita, né? O espírita tem essa condição de, ainda tem vergonha de falar que é espírita, porque vai sofrer rechação, né? Às vezes tem muito preconceito, né, na sociedade. Hoje já está sendo disseminado um pouco disso, mas ainda existe bastante preconceito. Principalmente se for falar com algumas igrejas protestantes, né? Às vezes fala que se é espírita já vai tentar tirar o demônio do corpo. Está errado, né? Não tem salvação. E a gente vê isso lá na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia fanática da religião, que é uma péssima conduta, porque Deus é um único e todas as religiões pretendem falar só dele, né? E exaltar e glorificar a ele, não aos homens que estão levando a palavra dele, né? Então não importa o meio, o caminho, a casa que você busca a Deus, o que importa é que você faça a reforma que ele quer fazer dentro de você, né? Então, as bem-aventuranças é um sermão do monte que foi pregado com a intenção de mostrar o tipo de vida que os verdadeiros filhos do reino devem levar. E aí eu vou voltar à última fala que eu tive, que foi a fala do filho pródigo, né? Que eu trouxe a fala do filho pródigo. Quem são esses verdadeiros filhos do reino? Quem são eles? O que vocês acham? Eu já falei um pouco disso no início da minha fala. Todos nós, na verdade, somos filhos de Deus. Só que, será que nós estamos sendo filhos de Deus, trabalhando com Ele na sua obra? Ou será que a gente está sendo servos de Deus, fazendo a obra dEle por obrigação? Isso tem a ver com a passagem do filho pródigo, porque o filho pródigo, ele só entendeu que ele tinha que ser filho de Deus depois que ele passou pelas dificuldades e reconheceu que o pai dele nunca ia abandonar ele. E aí ele entendeu que ele não tinha que fazer as coisas mais por obrigação, mas é porque aquilo também o alegrava, porque ele se sentia abençoado por todo o serviço que Deus colocou no caminho dele. Então, os verdadeiros filhos do reino, que está sendo colocado aqui, que foi escolhido essas falas que eu pincelei, através dos livros do Espírito, livro dos médiuns, livro do Evangelho, Bíblia. Então, não é coisa que eu estou colocando da minha boca. São interpretações que eu tirei lá desses livros, que foram bases para fazer essa fala de hoje, tá? Então, assim, esses verdadeiros filhos é aquele que entende que eu estou nessa posição e o que eu posso fazer dessa posição perante ao meu Pai, que é esse Deus maior. Na minha situação, muitas das vezes, eu falei isso da outra vez também, muitas das vezes a gente está numa situação de emprego, numa situação familiar, que a gente começa a rejeitar a situação, falando, eu não quero estar nessa situação. Eu estou cansado disso, eu queria mudar essa situação. E aí eu começo a repelir. E não entendo que eu preciso fazer um movimento de aceitação, entendimento sobre o que está acontecendo na minha vida, para conseguir passar pelas dificuldades que estão surgindo. Às vezes eu estou justamente naquele momento, naquele ambiente, naquele espaço familiar, porque é lá que eu preciso desenvolver a minha paciência, a minha tolerância, a minha capacidade de suportar as situações difíceis. A condição de eu conseguir ampliar a minha forma de dialogar com as pessoas, para elas me entenderem melhor, para elas entenderem o ponto de vista que eu tenho, para que eu também consiga abrir campo de ouvi-las melhor. Então, às vezes, aquela oportunidade que eu rejeito, que eu não quero vivenciar, que me tira da zona de conforto, que eu não quero estar ali, às vezes é lá que eu vou desenvolver condições e habilidades. Eu converso muito com os meus pacientes e sugiro muito isso, né? Que, às vezes, a gente se fecha e fica só naquela zona de conforto, naquela situação estática, achando que é aquilo ali que nos desenvolve e pronto.
E hoje a gente está vendo a neurociência apontar muito essa indicação. Aprenda um novo idioma, aprenda um instrumento musical, busque sair do celular e fazer coisas que você não é acostumado a fazer, porque isso desenvolve mais as suas capacidades cerebrais e evita doenças degenerativas. É um fortalecimento cerebral. Então, olha só, desde os ensinamentos de Deus já existe essa provocação de não fique saciado com um pouco, faça sempre mais, e não é um mais que é estressante, cansativo, é um mais que também te traga bem-estar. Então, o Sermão do Monte foi um ensinamento para aqueles que disseram sim ao convite de Jesus. Esses são os verdadeiros filhos de Deus, que abriram os seus olhos e decidiram caminhar com Ele. As bem-aventuranças, lá do latim Biltus, eu não sei falar latim, então não vou saber fazer o tom da palavra, que significa abençoado, englobam 3 elementos: um discurso de bênção, a qualidade de vida do discípulo, razão pela qual alguém é considerado abençoado. Então, entendemos o que as bem-aventuranças quer provocar em nossos sentimentos, agora vamos entender o sentido mais plano, mais singelo do vós sois sal da terra e luz do mundo. Lembrando que lá no final, a passagem deixa bem claro: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a do escriba e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que isso quer dizer? Quer dizer que temos essas orientações através de tantos livros, temos essas orientações através de tantos vídeos de pessoas que proliferam ideias de Deus, de modo muito honesto, muito compatível com as mensagens dos profetas. O que essa justiça dos escribas e fariseus quer dizer? Quer dizer que, às vezes, a gente faz por obrigação, faz para aparentar que estamos fazendo, nos vangloriar diante da sociedade, para receber aplausos, elogios, mas lá dentro tem uma sombra. Lá dentro da onde? Da nossa consciência interna. A gente está fazendo isso só para reconhecimento. Como eu disse, o filho que ainda é servo, não o filho verdadeiro de Deus. Então, essa justiça não é a justiça só terrena, mas é a divina que ele está falando. Nós temos que ser diferentes dos escribas e fariseus, que limpavam os templos, aparentavam ser de origem rica, né, de origem que cuidava da lei, e não limpavam os próprios corações. Eles excluíam aqueles que eram pobres, que viviam na miséria dos templos, né? E Jesus crucificava esse tipo de ato. E aí, o vós sois sal da terra vai colocar justamente, se o sal se transformar em insípido, o que isso significa? Vocês sabem o que esse insípido significa? Essa palavrinha diferente? Ele perde a essência dele, ele deixa de salgar. Aí ele só se torna um pó branco, ou mesmo um pó sujo que deixa de ter até a característica de ser branco, né? Ele deixa de ter a essência dele de salgar os alimentos. E quando ele fala, vós sois sal da terra, que não percamos aquela essência divina, que nos é dado de caráter nato. Isso está dentro de nós. E a gente não perde, mas a gente abafa, né? A gente abafa pelas escolhas mal direcionadas, pelos pensamentos mal conduzidos. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Diante da nossa vida, das nossas escolhas. Então, o sal, ele era usado antigamente. Qual que é o sentido dessa ideia de analogia que o apóstolo Mateus lá fez, né? O sal, antigamente, não existia geladeira, ele era usado para preservar os alimentos. Se ele perdesse a característica dele de salgar, ele não preservaria os alimentos. Então, o que isso provoca na nossa atualidade? Justamente essa noção de que eu, entendendo a minha tarefa e a minha responsabilidade de me autocorrigir, sem cobrança em excesso, sem culpa em excesso, mas me autocorrigir dentro das minhas condições e possibilidades, conforme eu vou tomando consciência dessa necessidade de automelhoramento,
Como que eu posso usar dessa interpretação de ser sal da terra? O que vocês acham? É nesse sentido. Não adianta só eu cuidar do meu íntimo. Isso aí, Carol, bem isso aí. Não adianta só cuidar do meu íntimo, mas numa situação social eu me fechar, eu me envergonhar de me posicionar em uma vertente moral, cristã e de ordem. Eu não preciso implantar as minhas ideias como verdade absoluta, mas eu preciso me posicionar levando a minha opinião como luz, como ideia que esclarece e tira a confusão da situação. Se eu não consigo informar dessa forma, o que eu posso fazer internamente em silêncio? Se eu não consigo me posicionar ainda, o que eu posso fazer como trabalhador da grande obra? Uma oração em meio ao conflito. Temos que ser anjos, não podemos responder nada, não podemos brigar, não estou falando isso. O que eu estou falando é usar das melhores palavras e das melhores entonações para que as pessoas não nos entendam de uma forma ambígua. E é claro que a gente vai errar, é claro que a gente é ser humano e a gente é passível de erro, mas tudo bem se eu tenho a consciência de que eu tenho que me melhorar nessa explosão que eu posso ter em algum momento. Porque eu sei dos ensinamentos desse Cristo. E ele não quer saber do erro, ele quer saber se eu estou pronto para melhorar. Se eu estou pronto para buscar evolução. É isso que Deus quer saber. Porque somos filhos dele e ele quer todos de volta para ele. Né? E o que isso significa? Ser a luz do mundo. Lá fala, né? Eu sou a luz do mundo e que, vamos voltar lá? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Que é sobre isso que a Carol falou aqui, né? Deu a resposta para a gente. Se eu estou no meio social onde há sombra, eu posso ser luz, mesmo que eu tenha a minha sombra dentro de mim. Porque eu sou reflexo de Deus, eu sou filho dele. E eu posso levar a informação dele, que eu conheço, para aqueles que às vezes conhecem pouco. Alguma dúvida nisso? Então Jesus se apresenta dizendo: eu sou a luz do mundo, contudo a luz de Deus manifestada em Jesus é também refletida nos redimidos. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então por isso que é importante vir aqui no centro, né? Por isso que é importante frequentar a casa. Se eu não sou tão assíduo na casa, eu posso procurar também outras casas. Eu posso me encher da palavra divina, para que essa essência não fique abafada pelas dificuldades e dores que existem quando a gente sai por essa porta. Porque a gente sabe que esse mundo lá fora é doído. Até aqui dentro, às vezes, fica doído. Porque a gente erra. É assim que acontece, só que a gente tem que aprender através do erro que não existe verdade absoluta, existem novas tentativas e novas possibilidades de fazer dar certo. E aonde que a gente escutou essa ideia de existem novas tentativas, ninguém precisa se punir? Porque às vezes a gente interpreta a Bíblia muito ao pé da letra, né? E às vezes a gente enxerga lá na Bíblia que está muito assim, ou você faz assim ou você vai para o inferno. Falando bem nu e cru, assim, bem grosseiramente, fazendo uma interpretação bíblica. Mas lá no fundo, tem o conceito daquilo que o Espiritismo veio trazer de luz para a interpretação bíblica, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui sobre continuarmos tentando progresso, busca de evoluir mais, tudo isso tem a ver com o Evangelho segundo o Espiritismo, que lança essa luz em relação à Bíblia. E o Espiritismo, então, veio trazer não uma nova moral religiosa, mas ele veio facilitar os homens a interpretar aquilo que Jesus queria falar.
de uma forma clara, didática, fácil de interpretar, dando uma fé sólida, chamando nós para a nossa responsabilidade sobre o nosso auto-melhoramento, sem ficar culpando os outros pelas nossas maiores dificuldades. O Espiritismo vem falar para a gente assim, olha, beleza, está difícil, mas e aí? O que você quer fazer com esse difícil? E mesmo a gente conhecendo a palavra espírita, às vezes a gente persiste no erro. Porque às vezes não é só conhecer a palavra espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, não é só conhecer a moral espírita, mas é vivenciar e principalmente sentir. Se não houver esse sentimento vivo sobre essa palavra, o conhecimento se perde, porque a gente não consegue fazer a ponte entre conhecer e praticar. Eu só conheço e prolifero boas palavras, mas o praticar fica enrustido, fica trancado, porque eu não estou sentindo essa palavra aqui dentro. Eu não estou arrepiando com ela. Eu não estou fazendo uso dela de uma forma intensa, na minha consciência plena. Eu decorei. E só decorar, como diz, não faz verão, andorinha não vai fazer verão, né? Tem que vivenciar e sentir. Sentir como eu posso usar dessas interpretações para o meu bem, desenvolvimento e para a minha boa convivência com o outro. Então, até mesmo entre nós espíritas, que mesmo executando um estudo direto, muitos espíritas ainda ficam dentro dessa oscilação entre espíritas experimentadores, espíritos imperfeitos e verdadeiros espíritas e espíritas exaltados. Os espíritas exaltados também existem, que é aqueles que são fanáticos na religião, fala só isso que vai salvar. Se não conhecer a palavra espírita, não vai entrar no reino de Deus. Tem que fazer a caridade, se não fizer, acabou. Aqueles fanáticos, pode falar. Como um presidiário, um velho canto, ele vai para a cadeia e lá ele conhece a moral, é julgado pelos homens, e só que ele sai às vezes sai pior, ou às vezes ele se regenera. Depende de cada um, seria isso, da consciência de cada um. Eu entendo sua analogia, depende da consciência de cada um, mas o meio nos influencia muito. Por isso que eu falei no início que frequentar a casa espírita é importante. Se eu não quero a casa espírita, eu posso encontrar esse amparo em qualquer outra religião. Desde que eu entenda que isso está me trazendo progresso, que isso está me trazendo automelhoramento, que isso está me fazendo sentir a palavra de Deus. Então, quando a gente pensa na ideia da cadeia, existe melhoramento lá dentro, sim. Mas são poucos, porque a grande maioria fica influenciada pelo meio. Né? E o meio, não só na cadeia, mas o meio social, ele nos influencia muito, para beber, para julgar o outro, para competição, e o ser humano naturalmente é competitivo, é um instinto de preservação a competição. Então, assim, o meio nos traz essa irracionalidade de agir de acordo com o que está todo mundo fazendo. Isso existe, isso é uma verdade, é uma condição. O que o Espiritismo quer chamar através desse vivenciar a doutrina, senti-la e estudá-la? Ele está chamando a gente para trazer uma maior racionalização. E essa racionalização é conceituar. Eu quero viver isso que eu quero fazer com o outro? Não, então se eu não quero, eu não faço com o outro. Se eu quero viver isso que o outro que eu vou gostar e o outro pode gostar, eu posso fazer com o outro. Faça para com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Eu acho que é o maior termômetro social que existe na face da Terra. Eu já devo ter falado isso aqui também umas 1000 vezes. Então, assim, os espíritas exaltados seriam esses, que acabam trazendo a ideia do espiritismo muito ao pé da letra e acredita que só existe a salvação se estiver aqui dentro. Né? E leva a palavra de uma forma muito enrustida, muito presa, muito metódica. E a palavra ela quer trazer uma libertação através de uma disciplina e autocuidado. Os verdadeiros espíritas é aqueles que realmente praticam e aceitam todas as consequências da moral espírita, convencidos de que a existência terrestre é prova passageira.
Se esforçam para aproveitar a única via de progresso, fazendo bem e reprimindo suas más tendências. A caridade é mãe da perfeição. Então, quem são esses verdadeiros espíritas? A gente está em progresso para ser eles. Eu acredito que cada um aqui ainda tem suas imperfeições, que são aqueles espíritas imperfeitos, que não quer estar aqui e aí fala, oh meu Deus, eu vou ter que ir mesmo, porque eu tenho que ir. Eu sou uma delas, eu sou imperfeita ainda. Mas aquela condição de saber que eu ainda posso melhorar e estou tentando chegar no verdadeiro espírita, né, que luta para estar mais assíduo e gostar de estar aqui com entrega, vivenciando e sentindo a palavra. Porque os espíritas imperfeitos ainda sentem muito ciúme, muita inveja, fica com raiva porque um às vezes não veio, o outro vai vir depois, na outra palestra. Vamos dar outros exemplos. Fica com raiva porque às vezes o Renato não vem para tocar o violão. O que mais que dá exemplo? Fica criticando quando não gosta de algo que o outro falou aqui na frente. Fica com raiva. Esses são os espíritas imperfeitos. Aí, ó, não veio. Não está aqui para ajudar na causa. Tá, a gente não sabe, tudo bem, vamos deixar a pessoa no tempo dela. E a gente vai chamando, vai convidando. Então, por isso que eu sempre falo, venham sempre. E os espíritas experimentadores é aqueles que querem ver espetáculo, que querem ver exibicionismo, que quer chegar na casa espírita e ter uma mensagem do além para ele ficar tocado no coração e sair cheio e depois nunca mais volta. Tem todos esses, e a gente tem que lutar para chegar a ser os verdadeiros espíritas. E aí eu volto a falar, os verdadeiros espíritas são os únicos que vão para o céu? Não, tem um monte de católico que vai para o céu e vai ficar junto de Deus Pai, ao lado do seu braço direito, esquerdo, sei lá, não lembro mais como que é o ditado lá, né? Sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Tem muito católico que vai para junto de Deus também, porque entende, vivencia e sente a sua mensagem. Tem muito evangélico que também vai, porque existem muitas moradas na casa de Deus Pai. É isso que quer dizer essa mensagem. Então, a missão cristã no mundo e a perfeição da lei, ela vem nos proporcionar essa ideia de que o espírita pode e deve estar em todos os lugares ativo, dar-se a conhecer, e aí a Carol falou sobre isso semana passada, né? Dar-se a conhecer como as árvores pelos frutos que produz. Assim como o sal, que pelo exterior pode confundir-se com outros minerais, mas entrando-se em relação com ele, sua essência revela-se pronta e distintamente. Não assimila as impurezas de outrem, ainda que mergulhado na imundície. Então, esse sal, ele quer ser sal da terra, vós sois sal da terra, é justamente essa condição. Entender a sua própria essência divina, a sua própria condição nesse mundo, né? E usar dessas construções ideológicas, usar dessas construções de autoconhecimento para agir em prol do trabalho de Deus. Ser luz por onde passar, não deixando se tornar insípido por causa da influência dos outros minerais, das outras pessoas que estão à nossa volta. Por isso, do vigiar e orar constante, né? Vamos entender o convite, vamos entender o português bem falado? Vós sois sal da terra. Quando Deus diz, vós sois, Jesus diz, vós sois o sal da terra, Ele está falando, você tem que ser trabalhador da terra, na terra de Deus. Ele quer dizer isso? Português bem falado, vós sois, o vós, o verbo é o quê? Quem foi na aula de português? Vós sois, o verbo é o quê? É uma ordem? Você tem que ser assim? É uma ordem? É uma afirmação. Vai, professora, nos ajuda. É uma afirmação, porque não é um dever. É algo que nós já somos, já existe em nós. O português bem falado implica. Vós sois, é um verbo que implica. E quando ele joga esse vós sois, é um convite realmente, faça aquilo que você já é. Então, ser sal e luz é um chamado diário. Não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto
a querer buscar ser perfeito um dia, a querer ser um dia anjo. Essa é a meta, né? Eu acho. Disposto a influenciar com amor e agir com propósito, a viver com verdade. Então, você, cada um de vocês, cada um de nós aqui hoje, pode ser a Bíblia de uma pessoa que não pode ler a Bíblia hoje, amanhã. Vocês, nós, podemos ser o único ponto de luz na vida de alguém que está em treva. Então, é a minha reflexão de hoje para cada um de vocês, para cada um de nós, né? Que eu estou me iluminando a levar essas informações, e eu estava precisando dessa luz, viu? Então, assim, eu agradeço a atenção de cada um de vocês, e eu quero chamar vocês para aceitar, assim como eu estou querendo aceitar esse convite de Deus, né, para engrandecer-nos na jornada de trabalho dele, frequentando a obra espírita e fazendo o possível para levar essa luz que a gente recebe todas as terças-feiras aqui, em cada lugar que a gente vai, ok? Se você me perguntar se eu aceito Jesus, eu não falo nada. Oi? Se me perguntar se eu aceito Jesus, Ixi, esse daí é... me desencapetar. De vez em quando a gente precisa, né? Desencapetar um pouquinho, é necessário. Aí a gente aceita muito Jesus, né? E aí, na hora que a gente vê um pensamento ruim, não, a brincadeira é bem aceita. Vê um pensamento ruim, meu Deus, vamos lá, vamos pegar o Evangelho aqui, vamos abrir uma passagem. É isso aí, é nesse esquema. Agradeço a atenção de cada um de vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Alguém pode fazer a prece final? Que eu não tô tão concentrada para abençoar tanto vocês. Vamos lá, gente, vai. Vamos lá. Todo mundo fechar os olhos, pedindo assistência, sentar o mais confortavelmente possível na cadeira. Enzo, por favor, senta no cantinho. Senta na cadeirinha, Enzo. Já já a mamãe vai pegar. Ô, mamãe. Vai ter que alguém... Ô, mamãe. Então, depois dessa mensagem linda da Suzana, eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos, respirarmos profundamente, limpando os nossos pensamentos e sentindo as boas emanações, os bons fluidos que estão sendo direcionados a cada um de nós, através da espiritualidade amiga que aqui atua e trabalha. Senhor, vós que disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, fazei de nós, Senhor, semeadores da vossa obra. Fazei de nós, Senhor, instrumentos de amor, de paz, de caridade. Fazei de nós, Senhor, pessoas com humildade, trabalhadores, Senhor, da última hora. Agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, para mais uma noite de Evangelho. Agradecemos, Senhor, pelo pão espiritual que acaba de nos alimentar e pedimos, Pai, a vossa bênção para as nossas vidas lá fora, o nosso dia a dia, e que essas bênçãos e os bons fluidos que estão sendo direcionados cheguem até aos nossos lares, aos nossos familiares, amigos, pessoas do nosso convívio. Pai, nós agradecemos imensamente pela oportunidade da nossa reencarnação. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos neste planeta Terra, um planeta que nos acolhe. Senhor, nós agradecemos e pedimos por aqueles que mais necessitam neste momento, Pai, do vosso amparo, do vosso acolhimento, da vossa misericórdia. Que a tua justiça, Senhor, chegue a cada coração, a cada alma, Senhor, em estado de aflição. Que os nossos irmãos aqui desencarnados também possam sentir as boas vibrações advindas de Ti, Senhor.
Agradecemos, Pai, mais uma vez essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Mariana. Pessoal, hoje é a última terça-feira do mês de agosto, então a última música vai ser o parabéns, né? Para os aniversariantes desse mês. E antes vamos cantar uma outra, né? Vamos fazer Anjos, não, 29, né? Aumentar o som do meu violão ali, peraí. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só dar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, e no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, que nos ensinou esta lição. E somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, e no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor unicamente
vamos para a última, os aniversariantes do mês de agosto, né? Nossos parabéns, que Deus ilumine, né, o caminho de todos. E sempre é bom lembrar, né, que é muito importante a gente completar mais um ano aqui na Terra, mais um ano de luta, de trabalho, de experiência, porque aqui na Terra nós evoluímos muito mais. 31, né? Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. E os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Pense sempre no bem, faça todo o bem que puder. Que os anjos do céu te conduzam na estrada da fé. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Bom, finalizando então nosso encontro espiritual de hoje aqui no auditório, daremos sequência através do passe. Já deixo aqui um abraço, um agradecimento a todos pela presença, também aos internautas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube do Gerluz. Então a gente vai encerrando a gravação por aqui, deixando um forte abraço para todos que nos acompanharam até o momento.